Currículo em Ação. EMAI, quarto ano, Ensino Fundamental, Matemática. Sequência 1, atividade 1.1. Vamos lá? Sequência 1, atividade 1.1. Com certeza, você utiliza números em diversas ocasiões. Número 1. Junto com um colega, elabore uma lista de situações em que se usam os números. Então, neste espaço, vocês irão escrever a lista de vocês em situações em que nós usamos os números. Número 2. Depois de fazer a lista de situações em que se usam os números em dupla, discuta. Letra A. Há situações em que os números indicam contagens? Quais? Então, na letra A, vocês irão colocar em que situações os números indicam contagens. Letra B. Há situações em que indicam ordenação? Quais? Então, vocês irão colocar quais são essas situações em que os números indicam ordenação. Letra C. Eles podem indicar o resultado de uma medição? Quando? Vocês irão colocar neste espaço, quando os números indicam o resultado de uma medição. Letra D. E quando funcionam como códigos? Vocês irão colocar neste espaço, quando os números funcionam como códigos, tá certo? Aqui embaixo nós temos. Você já sabe que chamamos de números naturais os números 0, 1, 2, 3 em diante, e que eles formam um conjunto infinito, tá certo? Então, vamos lembrar aqui que os números naturais formam um conjunto de números infinito, não tem fim. Então, agora, vamos para a nossa sugestão de resposta, a nossa correção. É claro que vocês irão fazer do jeito de vocês, tá certo? É apenas uma sugestão. Então, vamos lá. Na número 1, junto com um colega, elabore uma lista de situações em que se usam os números. Então, os números estão na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando que nós utilizamos? No calendário, quando nós queremos saber o dia que nós estamos. Calçado. Vocês já repararam que no nosso chinelo, no nosso sapato, tem uma numeração. Telefone, quando nós vamos ligar para alguém. Relógio, quando nós queremos saber o tempo, a hora que vai começar a aula, a hora que vai terminar a aula. Então, nós usamos nessas situações. Em que outras situações nós utilizamos os números? Vocês podem acrescentar aí no livro de vocês, tá certo? Número 2. Então, vamos lá, na letra A. Há situações em que os números indicam contagens? Quais? Então, para sabermos a quantidade de objetos, nós utilizamos contagens. Então, olha só uma sugestão aqui na letra A. Quando nós queremos saber a quantidade de objetos. Quantos lápis eu tenho no meu estojo? Quantas bonecas eu tenho? Quantos carrinhos eu tenho? Nós utilizamos contagens, tá certo? Letra B. Há situações em que indicam ordenação? Quais? Sim, em filas e em colocação em torneios. Então, na fila na escola, no banco, no supermercado, nós sabemos quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro da fila. E em torneios, em campeonatos, quem ficou em primeiro lugar, quem ficou em segundo lugar, em terceiro lugar. Então, esses são alguns exemplos em que os números indicam ordenação, tá certo? Na letra C, eles podem indicar o resultado de uma medição? Quando? Sim, para sabermos o tamanho dos objetos. Então, quando eu quero saber qual o tamanho do meu carro, qual o tamanho da minha boneca, qual o tamanho do meu computador, do meu celular, eu posso usar a medição para eu saber o tamanho ou também a capacidade de uma garrafa, de um copo. Utilizamos até em receitas,
Na letra D, e quando funcionam como códigos? No código postal, o que é isso? O CEP, que vem na carta, na correspondência na nossa casa. Número de telefone, código de barras em produtos. Vocês já deram uma olhada no pacote de bolacha, biscoito? Geralmente vem um código com várias linhas e números embaixo. São códigos de barras. Então, essas são algumas sugestões. Observem e façam a correção. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos e até a próxima!